Graças a Deus. Olá, queridos, tudo bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Quero agradecer a você que está nos acompanhando com o programa Palavra Rema. Estamos aí falando esta semana sobre princípios de autoridade. Um estudo sobre princípio de autoridade. Nós terminamos ontem falando sobre Miriam, quando ela quebrou o princípio de autoridade. Quando ela falou contra a autoridade de Moisés, ela quebrou um princípio. E Deus agiu com ela. E nós vamos fazer esse programa hoje, continuando aí, estamos falando sobre princípio de autoridade. Para fazer este programa comigo, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que é pastor aqui da Igreja Mundial da Família, aqui no bairro São Vicente. Amém? Que Deus abençoe, pastor Carlos. Obrigado. Pastor Zé Carlos, que Deus abençoe também. Essa palavra rema está sendo tremenda, essa palavra. Eu convido você a passar isso para frente, a convidar pessoas para assistir esse programa, pessoas que você quer, sabe, abençoar, porque o Palavra Rema é uma bênção. Amém. Junto nós temos também o pastor César. Pastor César, que Deus abençoe, pastor. Amém, pastor Zé Carlos. Eu que agradeço pela participação e pelo convite, mais uma vez, de estarmos juntos, né? E eu tenho plena certeza de que a bênção do Senhor, ela dentro dessa palavra, ela vai ser grande nas nossas vidas. E você que está tendo essa oportunidade, realmente aprenda, abra o teu coração, vamos estar juntos, chame as pessoas, vamos participar, porque esse é um momento muito, muito especial para sabermos mais do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. E a você, querido, que está conosco, faz o seguinte, pega a Bíblia, pegue papel, vamos estudar meia hora estudando a palavra de Deus. Passe meia hora conosco, vamos estudar o princípio do reino. Estamos estudando a lei do reino, o princípio do reino. Nós vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido, foi rapidinho. Olha só, nós estamos falando hoje sobre princípio de autoridade. Falamos ontem sobre Miriam, sobre o princípio de autoridade, quando ela quebrou o princípio. E eu quero falar o seguinte, nós falamos que toda quebra de princípio de autoridade vem com desonra. Toda quebra vem com desonra. A unção que você honra, você atrai. Esse é um princípio. A unção que você honra, você atrai sobre a sua vida. E eu quero ler em 2 Reis, no capítulo 2 e no versículo 4. 2 Reis, capítulo 2 e o versículo 4, pastor César. 2 Reis 2, 4. Amém. 2, 4 ou 14, pastor? Perdão, 2, 14. Tá. Então a palavra de Deus diz assim: tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Olha só, este é um princípio. Nós estamos falando sobre Elias e Eliseu. A Bíblia diz que Elias ele entrou numa depressão profunda, e Deus tirou ele da caverna. Você lê essa história, ele disse: olha, vai e unge ao rei lá, o rei tá, e unge Eliseu no teu lugar. Ele foi, passou, chegou lá, Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de boi, Eliseu estava na última junta, ele estava na última, e chegando ele ungiu ele, jogou a capa, que era o princípio, jogou a capa sobre ele. Ele disse: olha, deixa eu ir beijar meu pai, minha mãe, me despedir, e eu vou te seguir. Aí ele foi e disse: vai. Ele foi, beijou o pai, beijou a mãe, pegou as 12 juntas de boi, matou as 12 juntas de boi, pegou os carros, queimou, ele fez qualquer ligação com o seu passado, não tinha mais para como voltar, já não tinha mais o boi, não tinha mais o carro parado, acabou, não tinha mais como voltar para o campo, e foi servir a Deus. Servir a Deus como? Servindo Elias. Ele, quando servia a Deus, servindo Elias. Nós lemos uma história, pensa que foi rápido. Não, passou anos, porque o rei Acabe lutou com o rei lá da Síria, não o matou, quando era para ter matado, não o matou, e depois o rei veio, e foi quando o rei matou Acabe. Aconteceu todo esse percurso, e Elias servindo, Eliseu servindo Elias.
Aí se você for ler na história, várias vezes Elias disse para Eliseu, fica aqui, que eu vou ali e já volto, vou fazer tal coisa, não, eu não vou ficar aqui. Por quê? Porque ele entendeu que a minha bênção está sobre a tua vida. A minha bênção está sobre a tua vida. Eu te servindo, eu vou ser abençoado. Porque eu estou servindo a Deus. Eu não estou dizendo, eu estou servindo a Deus. Como é que eu sirvo a Deus? Servindo aos homens. E esse é um princípio de autoridade, nós temos que entender. Porque você está servindo, quando você fere a autoridade... Servindo ao homem que está sob a autoridade. Sobre a autoridade de Deus, eu estou servindo a Deus, porque eu estou servindo ao homem que está sob a autoridade de Deus. Por isso que quando você fere aquela autoridade, nós lemos no começo... Toca em Deus. Toca em Deus. Né? Esse é o princípio. Exatamente. Foi aquilo que nós estávamos tratando no programa com relação a Miriam, que feriu a autoridade de Moisés. E dentro dessa conotação, pastor Zé Carlos, também de Eliseu, que serviu a Elias, nós tivemos o caso de Josué, servo de Moisés, que a palavra fala que sendo Josué servo de Moisés, que serviu, vou ler lá em 1 Josué 1, diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés era servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Interessante que Deus não falou com Josué enquanto estava ali com Moisés. Por quê? Porque o servo era Moisés. Mas como Josué era servo do servo do Senhor, a palavra fala claramente aqui, ó. E falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Agora você levanta, agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Ou seja, ouve, pastor, porque ele honrou a Moisés, Deus o honrou. Então tudo isso está dentro de um tempo também. Então, a unção que você honra, você atrai. Perfeitamente. Ele honrou e a unção veio sobre a vida dele. Eliseu honrou Elias e a unção veio sobre a vida dele. Ou seja, ele foi um substituto na hora certa. Quando você honra, você atrai. Quando você desonra, você perde. Esse é o princípio de autoridade. Então, assim, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador entender, quando você honra, você atrai a bênção. E quando você desonra, você atrai a maldição. Basicamente isso aí. Quer dizer, não deixa de ser um princípio realmente. É um princípio. Autêntico, né? É um princípio autêntico. Então, nós temos que entender, a honra é essa autoridade. Onde você honra, você atrai a bênção sobre a sua vida. Você atrai aquela unção sobre a sua vida. A unção vem sobre você. E você é abençoado. A característica da honra é bênção. A honra é bênção para a nossa vida. O princípio da autoridade é bênção para a nossa vida, é bênção para a igreja. Uma igreja que sabe o que é princípio da autoridade é a igreja abençoada. É a igreja que Deus... É interessante que o Senhor ele fala que eu honrarei aqueles que me honram, né? E como é que você pode honrar a Deus? Honrando aquele que é chamado por Deus. Aquele que tem o princípio, aquele que está na condição, nessa situação, como aquele que está na condição de Elias com relação a Eliseu e de Moisés com relação a Josué. Olha só, então e não é para estar questionando, isso não é. Então Deus o abençoou, tanto Josué como Eliseu. Quando Eliseu chegou e ele jogou a capa, ele clamou, ele disse, onde está o Deus de Elias? Quer dizer, onde está a unção do Deus de Elias, que estava sobre a vida dele agora? Por quê? Porque quando ele passou para lá, Elias ia com ele e o Jordão se abriu. Porque havia unção sobre Elias. Quando ele voltou, já não estava mais Elias com ele. E ele só tinha a promessa de que vai se cumprir. Mas não tinha visto a promessa se cumprir ainda. Ele tinha a promessa, mas a promessa se cumprir. Quando ele jogou a capa, ele clamou pelo Deus de Elias. Não era um fato. Não era um fato. Disse, onde é que está a unção que estava prometida sobre a minha vida? Ele tocou a capa e a unção veio. E abriu o rio. E ele passou. Os profetas que estavam do outro lado, os filhos do profeta, viram e reconheceram. Ele disse, olha, a unção de Elias está sobre a vida dele. Ele recebeu unção que estava sobre a vida de Elias. Ou seja, uma glória, uma graça, uma unção, um poder que era inevitável. Não tinha como as pessoas não virem. Não tinha como não chegar à conclusão de que realmente ali estava a continuação do ministério que Deus tinha de Elias para com Eliseu agora. E essa continuação, pastor César, só veio porque ele honrou. Porque se ele não honrasse, não teria continuação do ministério. Tem gente que quer continuação do ministério, mas nunca honrou. Nunca esteve junto, não sabe o que é honra. Nunca honrou, nunca esteve junto. Nunca honrou. E não tem continuação no ministério, pastor Carlos. Isso é que acontece. Isso eu tenho visto acontecer em nossos dias. Pessoas que enquanto a pessoa estava viva, nunca honrou, nunca frequentou, nunca esteve com ele. Depois que morreu, aí quer a honra. Um santo... Não está. É porque, na verdade, porque é o pai espiritual. Né? A unção de Moisés não veio sobre o filho. Veio sobre Josué. Interessante. Verdade. Porque Josué estava honrando. Josué estava sempre do lado. Josué honrou.
E a unção veio sobre ele. A unção que Não você foi o honra. herdeiro de sangue, Não não foi é? herdeiro de sangue. Mas o herdeiro espiritual. O senhor vê que Deus, ele não muda, ele não tem pena, ele não tem, assim, um sentimento, né? Deus não tem filho predileto. Todos somos filhos de Deus. Ele dá para aquele que honra. Para aquele que honra, Deus não tem filho predileto. Deus nos ama igualmente. Deus me ama igualmente e ama você como um pastor César. O amor de Deus não é maior por mim do que por vocês. Não. O amor de Deus é idêntico, é igual. Agora, existem filhos, você tem um filho, o pastor César tem 3, né? 4 filhos. 4 filhos. Tem filho que agrada mais o pai do que o outro. Tem filho que faz isso. E automaticamente vem mais bênção. Por quê? Porque ele agrada. E como é que você agrada o pai? Como é que você agrada a Deus? Através do princípio de autoridade, honrando. Através do princípio de autoridade. Aí você agrada a Deus, porque você está servindo a Deus. Você não está servindo ao seu líder. Você que está na igreja, você não está servindo ao seu líder. Você está servindo a Deus. Meu Deus. Mas como é que você serve a Deus? Honrando o seu líder. É o que Jesus... Não é questionando o que ele faz. Não é dizendo, mas agora o meu líder faz isso, faz aquilo, questionando. Porque esse é um princípio que eu falei no programa passado que tem se perdido. Pessoas têm se perdido dentro de casa, a gente fala dentro de casa, como Miriam e Arão, falaram dentro de casa. Falaram mal do líder dentro de casa. Mas os filhos veem ele falando. E não vão ver que o pai não está honrando o líder. E não aprendeu o princípio de honra. E automaticamente esse pai também não vai ter honra. Porque a palavra do Senhor, ela é clara quando diz que os olhos do Senhor estão por sobre toda a terra, procurando os fiéis da terra, né? Procurando aqueles que honram. E o pai, aqui no caso, o líder, ele automaticamente, isso é tão tremendo, pastor, porque o pai, ele é o líder espiritual, é o pai espiritual. E a palavra de Deus, ela fala, não é, que é um mandamento de Deus com promessa. Honra o teu pai, não é? E a tua mãe, para que te prolongue os teus dias e tudo te vá bem, e você prospere. Não é? Então, se você não honra o teu pai espiritual, ou seja, o seu pastor, aquele que está na liderança, não é? Na condição, não é? de estar no mais elevado, no nível, não é? Num lugar colocado por Deus, porque foi essa situação que trouxe para Miriam, pastor, que trouxe a lepra, que trouxe essa separação, porque ela achou que por ser ela mais velha, ela também tinha autoridade sobre Moisés com relação à questão espiritual. E na verdade não tinha, ela tinha dentro de casa como irmã mais velha. Como irmã mais velha, quantas vezes ela não puxou a orelha do Moisés, né? E do Arão? Mas na condição espiritual, não. Ele era Senhor sobre Arão e também sobre Miriam. O princípio de autoridade, pastor César, está acima do princípio de parentesco. Quer dizer, lê lá, está aí em cima. Quer dizer, o princípio de autoridade não pode ser quebrado dentro de casa. É o que aconteceu lá em Números 12, 1 e 2. Você está falando, o princípio de autoridade, ele não pode ser quebrado dentro de casa. Número 1 e 2, você vê que ela falou, quando ela falou, não fala o Senhor somente com Moisés, não fala com nós também. Quando ela falou isso, o Senhor ouviu, porque ela quebrou o princípio. É Números, pastor, 12. Números, capítulo 12, capítulo 12. 1 e 2. Posso ler? Pode ler, Pode ler. pastor. Bom. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Ponto. Até aí não fala não. Não disse nada. Olha só, continuação 2. Versículo 2. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Aí quando eles falaram da unção, porque quando eles falaram de um ato que Moisés fez, mas quando eles falaram da unção, eles estão falando de Deus. Aí diz, Deus ouviu. E Deus veio falar com ela. É como se eles tivessem falado que Deus tinha errado. Deus tinha falhado. Assim, mas eles questionaram a unção de Moisés. Questionaram. Porque Deus falava com ela também. Nós lemos de José, Deus chamou ela também. Mas quando eles falaram isso, ela era profeta. Bem, versículo 5, olha só o que diz no versículo 6 aí. Versículo 6. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta. Se entre vós há profeta. Porque Deus não reconhecia mais ela como profeta. Porque quando ela se levantou contra a autoridade, ela perdeu a bênção. Eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Demais isso aqui, né? Eu sei que falar com ele. Mas nós vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já.
Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido. E nós temos ali onde é que Deus fala com Moisés cara a cara. Deus falava com Moisés. E Deus não permitiu. Por quê? Porque ele está ferindo a autoridade. Olha só, o princípio de honra é cumprir a determinação da autoridade. Princípio de honra é cumprir a determinação da autoridade, não é descumprir. Princípio de honra é você cumprir a determinação da autoridade. Lê lá em Levítico, capítulo 10, Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2. Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2. Olha só, o que disse ali. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Olha só, aqui eram os filhos de Arão. Arão era o sumo sacerdote, eles eram sacerdotes. Eles tinham o direito de ouvir o necessário? Claro que tinham. Eles podiam acender o necessário, não tinha problema nenhum acender o necessário. O problema é que eles não cumpriram a ordem da autoridade. O fogo que eles tinham que pegar para botar no incenso era o fogo do altar. Porque aquele fogo que estava sobre o altar, quem acendeu foi Deus. E aquele fogo não ia mais se apagar. Eles pegaram o incensário, eles botaram incenso, fizeram tudo certo. Mas eles pegaram um fogo qualquer. Eles não pegaram fogo do Senhor, eles fizeram fogo. Por que fogo estranho? Porque não era o fogo que eles pegaram do altar. E a Bíblia diz que a ordem do Senhor era pegar o fogo do altar. E aí eles pegaram fogo estranho. Eles eram sacerdotes? Eram. Tinham o direito de oferecer ao Senhor? Tinham. Eles poderiam oferecer? Poderiam. Só que não poderiam oferecer com fogo estranho. Porque hoje tem líderes que estão oferecendo fogo estranho ao Senhor. E isso traz morte, estão mortos espiritual. Por quê? Porque não estão trazendo o fogo, não pegaram na origem. Não pegaram onde? Na origem, na Bíblia. E você vê isso... Traz morte para eles e para quem os ouvem. Por quê? Porque hoje, pastor Carlos, infelizmente, pastor Carlos, nós vimos um monte de coisas que não são bíblicas. Esse dia, não existe ira santa, não existe. Então, quando você ira, você peca. E eu confesso que eu pequei esse dia, porque eu estava vendo na internet, estava vendo algumas coisas, e eu vi um cidadão vendendo sabão em pó. Sabão em pó. Ele disse, compre esse sabão em pó, porque isso deixa a sua alma mais branca do que a neve. Não existe isso. O que nos lava, o que nos limpa é a palavra de Deus. Jesus diz, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Quer dizer, lá em João, capítulo 15, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. O que limpa? É a palavra. Não é? Aí as pessoas vêm trazendo coisas estranhas. Por quê? Porque fogo estranho. Fogo estranho. Porque estudar a Bíblia hoje é difícil. Hoje você tem que parar tempo. Vai ter que estudar, vai ter que tirar tempo, vai ter que ver. E aqui, eles eram sacerdotes. Deus chamou a família de Arão era a família sacerdotal. Arão era o sumo sacerdote, filho dele era um sacerdote. Mas o problema é que eles trouxeram fogo estranho. Eles não cumpriram, não se preocuparam em cumprir a determinação que Deus falou. Querido, nós estamos aqui há quase meia hora. Falando o quê? Trazendo a essência da palavra de Deus. Por quê? Porque nós queremos que você cumpra a palavra de Deus. Aí você não busca, você não quer ouvir a palavra de Deus. E vai trazendo qualquer coisa, está trazendo fogo estranho. Maldição para a tua vida. Meu Deus.
Quantas pessoas estão vivendo essa situação e lógico que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, e o Senhor tem tido paciência, mas, na verdade, estão vivendo uma situação de mortos espirituais. Por isso que a palavra de Deus, ela é clara quando ela fala assim, olha, desperta você que está dormindo, levanta-te dentre os mortos, porque é o que o pastor falou, essa palavra é uma palavra, a palavra de Deus, ela é espírito, Jesus disse isso, ela é espírito e é vida. Isso não é uma palavra de um homem, não é a palavra de um poeta, não é a palavra de um filósofo, não é a palavra de uma pessoa, de um versado, não, é a palavra de Deus, é a essência de Deus, é o poder de Deus, é essa palavra que sustenta a terra, não é? A palavra de Deus, lá em Hebreus, fala que sustentado pelo poder, a terra é sustentado pelo poder da palavra. Então, é exatamente sobre isso que o Senhor está falando conosco. Por isso que o que é esse fogo estranho? É você trazer aquilo que não tem um conceito, um princípio, realmente dentro da Constituição, dentro do reino. Nós estamos falando de princípio. Aquilo que o pastor falou, se você está em Israel, você está subjugado às leis de Israel. Se você está na Argentina, você vai ser julgado pelas leis da Argentina. E com relação a Deus, é a mesma coisa. Nós temos obrigação de conhecermos. Por isso, pastor, que a palavra é clara quando ela diz assim, que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque nessa palavra, nessa Escritura, há também um poder investido nela. Meu povo peca por falta de conhecimento. Então, qual é o pecado? É falta de conhecimento. A ignorância, que o diabo trabalha nela. Quer dizer, então vai trazendo fogo estranho. E trazer fogo estranho, querido, o Senhor vai agir. Porque Deus vela. Quando ele falou para Jeremias... Quer dizer, Deus ele cumpre aquilo que ele falou. O que Deus disse para Jeremias? O que tu vês? Eu vejo uma amendoeira. Se viste bem. Porque eu zelo pela minha palavra. Para que ela se cumpra. Deus, ele está zelando pela palavra. Veja bem, querido, isso é muito sério. Quando Jesus chegou, lá em Mateus capítulo 7, ele disse, olha só, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. A Bíblia não diz claramente ele expulsava demônios, expulsava por quê? Expulsava pelo nome de Jesus, que é poder. Em teu nome curamos os enfermos. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Fizeram por quê? Porque por causa do nome de Jesus. Deus vela pela sua palavra, Deus cuida da sua palavra. Mas Jesus vai dizer para ele, eu não vos conheço, nunca vos conheci. Por quê? Porque eles não estavam dentro da palavra. Eles faziam em nome de Jesus, mas não estavam na palavra. Não viviam na palavra. Era em nome de Jesus. Mas a essência da palavra estava fora. E por não viverem na palavra, pastor, eles eram praticantes da iniquidade, por isso desconhecidos do Senhor. Eu não conheço vocês. Né? Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Quer dizer, usa o nome, mas não obedece. Não tem a determinação da palavra. Está determinado. Né? Está determinado. Deus, eu vou falar na frente, Deus, ele não é democrata. Deus, ele é teocrata. Deus disse, haja luz. E havia. Deus disse, faça-se. Deus falava. A único criação que Deus colocou a mão foi em mim e foi em você. Quando chegou na criação do ser humano, Deus podia dizer, haja o ser humano. E iria haver, querido. A terra fazer, iria haver. Deus disse, façamos. Se você for ler toda a criação, pastor César e pastor Carlos. Haja luz e outra luz. Haja por seca e outra por seca. A terra, faça. Exatamente. Faça os seres, faça as ervas. E a terra deu um jeito e fez. Mar produz os peixes e mar produziu. Deus dá uma ordem, acontecia. Mas quando chegou no ser humano, Deus disse, façamos o ser humano. Deus tem um carinho grande por mim, por você. Agora, isso não quer dizer que nós não precisamos viver a essência da palavra de Deus. E nós confundimos muito isso. Você precisa viver a essência da palavra de Deus. Porque não vivendo a essência da palavra, você traz fogo estranho. E trazendo fogo estranho, você faz maldição. Maldição para a minha vida, maldição para a tua vida, maldição para a nossa vida. É fogo estranho. E tem gente que não se preocupa na palavra. Vai trazendo fogo estranho. Está trazendo morte o tempo todo. O tempo todo. Para ele e para toda a sua descendência, em função de uma negligência. Porque muitas vezes essa falta de conhecimento é por negligência, é por não querer se aplicar naquilo que realmente é prioridade, que é conhecer a Deus na beleza da sua As pessoas têm perdido tempo com muitas coisas. Com asneiras. Com revistas, com programas,
com pessoas. Aquilo que não é pão, como diz aí É. 55, né? Querido, nós estamos chegando ao final. Amanhã nós vamos continuar daqui, onde nós estamos falando. Então não perca o programa de amanhã. Aliás, não perca a semana. Nós estamos falando sobre o princípio da autoridade. Pastor César, obrigado, Pastor César. Muito obrigado, pastor Zé Carlos. É realmente muito bom participarmos e eu tenho certeza que você que está acompanhando, tem acompanhado essa programação. O senhor está falando poderosamente. Continue, vamos estar juntos, abra o seu coração, porque esse é o tempo de buscar a Deus, esse é o tempo de invocar, esse é o tempo de estar na presença de Deus para viver realmente a plenitude do Espírito Santo. Porque o Senhor, isso é uma oportunidade que o Senhor está dando a nós para conhecermos mais daquilo que Ele tem para nós. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Pastor Carlos, obrigado. Eu agradeço a Deus, pastor Zé Carlos, porque nós estamos recebendo, ao estudar essa palavra, uma unção. E é isso que nós estamos levando para a igreja. Nós não estamos levando brincadeiras, pão imundo, fogo estranho. Nós estamos levando a unção do Espírito Santo. Obrigado, que Deus abençoe. Amém. Pastor Carlos, esteja orando por nós. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer muito por essa palavra. E quero, meu Deus, que ela se aplique aos corações daqueles que vão assistir, estão assistindo essa programação. Pai, que o teu Espírito Santo possa ensinar as pessoas, tirar aquilo que não é pão, tirar aquilo que não pode satisfazer e colocar o fogo verdadeiro, colocar a fé verdadeira, a confiança genuína em Ti. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Abençoa o povo da nossa igreja, abençoa o povo que segue a Jesus de Nazaré. Para a Tua glória, te agradeço. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã, se Deus assim permitir. A paz.